Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí hoje a mais um vídeo. Hoje quero passar para vocês aqui algumas informações técnicas, então vou pedir que vocês prestem atenção para que vocês possam absorver e de certa forma entender o que eu vou querer passar para vocês, que o que eu vou dizer aqui, passar para vocês sobre os detalhes deste vídeo, tá? Então galera, eu vou explicar para vocês uma situação que acontece muito, tá? Para que vocês consigam entender. E lembrando que tudo isso que eu passo para vocês não é um achismo, tá? É um conhecimento técnico que tem fundamentos, tá bom? E é o que a gente trabalha em cima. E por isso que a gente tem resultado 100% dos projetos, tá? O que acontece fora disso tudo? Existem muitos projetos que funcionam mesmo fora do padrão, mesmo sem conhecimento, tá? E como que isso dá certo? Digamos que a pessoa acaba levando ali uma certa sorte, né, nessa montagem. Muitas vezes a taxa de compressão fica mais elevada ou fica mais baixa. Muitas vezes o comando fica um pouco maior ou um pouco menor, ou é alguma receita pronta. O cabeçote muitas vezes é aberto de maneira incorreta, o acerto fica um pouco falho, né? E mesmo assim a moto, alguma das vezes, né, é uma minoria, ela acaba desenvolvendo até razoavelmente diante das coisas que tem. E é aquele momento que o montador de peças ali, ou o mecânico que abriu o cabeçote, pegou o comando do João, o kit do Mário, o carburador do Paulo, ele até pensa naquele momento, para que entender sobre preparação, sendo que aí ó, a moto está rodando, e na verdade vai muito além disso, tá? O conhecimento ele não serve só para o nosso trabalho, mas também para nossa vida, nosso modo de viver, né? Nossa maneira de enxergar diferente as coisas. E muitas vezes, quando você tem um conhecimento amplo, você chega ali, às vezes numa competição, seja uma arrancada, alguma coisa do tipo, você vê a moto andando, ou muitas vezes na internet, eu costumo às vezes em tempo livre, que é praticamente eu não tenho, de ver alguns vídeos aonde até mesmo de alguns mecânicos que eu vejo e penso, meu Deus, né? Essa moto falta um acerto, esse motor não tá legal, e alguns outros eu acho muito bacana. Então assim, no Brasil, né, a gente consegue aí acompanhar, vamos dizer que 100% de todos os preparadores, todos os mecânicos, e alguns projetos aí que eles postam, a gente muitas vezes até se envergonha, tá? Essa é a palavra meio triste de se usar, mas a gente se envergonha da maneira com que é feita as coisas, e muitas vezes pela própria inocência da pessoa, ele posta aquilo, acha que tá bonito, acha que tá certo, e a gente que é bem detalhista e técnico vê e avalia que aquilo ali muitas vezes vai ficar pior do que o original, ou a pessoa acabou matando a peça, mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas o conhecimento nos ajuda muito, tá? A sempre ir adiante, tá? Então, galera, essa questão toda do assunto do vídeo está relacionada a resultado, independente do tamanho da preparação, independente do combustível, tá? Mas eu quero que vocês entendam que existe muitos fatores que vão chegar no resultado final, que são termos muitas vezes nunca ouvidos falar aí, nem mesmo na escola, na faculdade, dependendo do curso, tá? Mas um dos fatores ali primordiais, né, se tratando principalmente de um caso agora que eu tive por último, que foi um kit 291, que eu acabei montando aí em alguns dias de folga que eu estava, e por ser a minha própria moto, né, a minha Twister, eu tinha ali algumas peças usadas e optei por montá-las. Tinha um cabeçote pronto que estava à venda ali com várias, o cabeçote já estava pronto e eu resolvi montar para o meu uso. E quando eu já avaliei a câmara de combustão e o desenho que o pistão ia ficar, eu já imaginei que aquela taxa de compressão não estaria correta. Mas como eu não estava montando esse motor para mim extrair toda a potência dele, sim só para mim curtir, e de certa forma eu já tinha certeza que ele me traria resultados, digamos aí que relacionado ou comparando ao motor original que estava,
por baixo, eu teria no mínimo 70% de melhorias, tá? Então isso já era gratificante para mim. Então eu montei esse motor, né? Montei no álcool, e assim, a moto ficou muito top, ficou bacana, mas eu acabei tirando o final de semana para ir visitar o meu pai lá na chácara num domingo. Ele me convidou para um almoço e eu fui com ela. E eu notei que no caminho faltava alguma coisa. E não era comando, não era cabeçote, não era escape, não era carburação, não era ignição. Até porque, por mais simples que fosse, que é esse projeto, eu tenho tudo do bom e do melhor. Eu tenho uma boa ignição, uma excelente ignição. Eu tenho um excelente carburador. Eu tenho um excelente cabeçote, excelentes molas, excelente enquadramento, excelente par de comandos, tá? Questão do conjunto ali, por mais que é usado, né, o máximo que poderia me oferecer seria uma perda de compressão e talvez ali poderia ser que fumasse, dependendo da ovalização do cilindro, que eu sei que ele estava ovalizado. O que é ovalizado? Em alguns pontos ele tinha uma folga tal, e em outros pontos uma folga maior. Então, em alguns lugares ele dava uma folga correta e em outros lugares ele já estava com uma folga excessiva. Mas enfim, né, não fumou, a perda de compressão ali, vamos colocar aí que me afetaria, vamos pôr aí de 5 a 10%. Então eu teria que ter um motor que me entregasse, né, uma potência muito interessante, mas eu vi que esse motor ficou com algumas particularidades que não são todos que percebem. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que esse motor não rendeu como deveria. E às vezes vocês vão se perguntar, mas não rendeu como? No dinamômetro, não veio potência, não veio gráfico, não veio pico? Não, muito pelo contrário, tá? O dinamômetro é uma ferramenta muito importante para você avaliar alguns parâmetros e fazer alguns acertos diante disso, mas para o meu uso e pela minha experiência já de algum tempo, torna-se inviável utilizar um dinamômetro para isso, levando em consideração a nossa experiência. Nossa, eu digo eu e meu pai, tá? Então, enfim, peguei a moto, fui. E o porquê que essa moto não rendeu como deveria, tá? Um dos fatores ali que mais faltou foi que a taxa de compressão desse motor, ela não casou com o restante do projeto, tá? Então ficou uma taxa de compressão relativamente baixa para o combustível que nós estamos utilizando e para o enquadramento que estamos utilizando, tá? E o que acontece? Taxa de compressão, ponto de ignição, né? Todo esse acerto também está ligado a alguns fatores climáticos, fisiológicos, tá? E também é um detalhe chamado, né, entalpia de evaporação, que é quando uma parte, né, uma molécula, ela tem que atingir certa temperatura para se tornar gasosa, tá? Resumindo para vocês, para ficar mais fácil. O que seria isso? Você já reparou que a grande maioria das preparações hoje no Brasil, você sempre vê aquela lenta bem gorda, né? A moto pipoca bastante. Aquilo é feito de diversas maneiras. Alguns casos por um comando, tá? Um comando mais agressivo, né? Assim como nos motores AP, motores de Opala, fica aquela lenta embaralhada. E tem algumas pessoas que simplesmente aumentam somente o giclée para que a moto dê excesso e que isso possa gerar aquele ruído no escapamento que particularmente para o dia a dia eu não consigo utilizar. Eu tenho, parece que trauma de sair com uma moto que pipoca de baixa para mim andar num trânsito, eu não consigo mais, tá? Então, galera, quando você faz um acerto fino, isso está incluso até mesmo a qualidade do carburador, tá? E já, né, entrando em detalhes, falando sobre isso, que muitas vezes as pessoas querem comprar um carburador sucateado, um carburador reformado, um carburador chinês, um carburador paralelo, e ele nunca vai dar um acerto perfeito que aquele motor precisa. Então muitas pessoas correm, né, para sistema de injeção eletrônica porque o bico tem uma capacidade gigante de vaporizar o combustível e muitas vezes ele já chegar numa forma gasosa lá nas válvulas, tá? Claro que isso envolve muitos detalhes, mas o que acontece? A moto fica quadrada, você está mandando gotículas de combustível para dentro, né? E o seu motor fica quadrado, porque aquilo ali não consegue ser quebrado para conseguir ter uma queima eficiente. Então, assim como eu já vi num vídeo lá do pessoal da NTR Moto Racing,
que muitas pessoas querem a moto andando no cavalete e a lenta pipocada, né, para chamar atenção, quando que a preparação é totalmente diferente disso, tá? Então assim, galera, coloquem a taxa correta para o combustível correto, busquem por carburadores o mais original possível, o mais novo possível, evitem reformados, evitem paralelos, evitem chineses, tá? Para que vocês possam ter esse acerto. Para mim corrigir esse motor agora, deixar ele 100%, mesmo com alguns fatores, né, de desgaste, eu teria que aumentar a taxa de compressão ou voltar para a gasolina e fazer um novo enquadramento, para que esse motor consiga, né, queimar e ser gerada essa energia toda despejada no virabrequim para que me empurre essa potência para a roda. Então, espero que tenha ficado um pouco claro, por mais objetivo que eu tentei ser, tá? Não querem dor de cabeça, querem projetos mais simples, busquem por fazer preparações básicas aí entre 3 milímetros, 4 milímetros, 190, cabeçote, né, até um 3 milímetros ali, válvulas originais atende. Para quem quer extrair tudo que dá, já tem que aumentar a válvula. Então sempre avalie o teu projeto. Quer um tudo que dá? Vai ser para o meu trabalho, vai ser para mim correr, vai ser para mim competir, vai ser só para o final de semana, vai ser para o meu trabalho, vai ser para ir na igreja, porque vocês têm que levar em consideração todos os detalhes para que as peças possam ser feitas de maneira correta, né? Claro que se o seu preparador vai te dar essa atenção especial e fazer tudo sob medida, porque infelizmente o que temos no Brasil hoje são preparadores que apenas estão preocupados em girar as suas mercadorias, vender o máximo possível, sem dar aquela atenção especial para o seu cliente, que seria captar dados, né? Fazer um banco de dados de acordo com a moto, com o uso, com o perfil do cliente, para que as peças que vão ser produzidas possam atender aquele cliente de maneira correta. Então hoje, quanto menos dor de cabeça, menos contato e menos informações para os preparadores que estão querendo girar seus produtos, acaba sendo melhor, porque ele já tem o produto feito lá na sua prateleira, ele vai apenas embalar e mandar para você. Enquanto uma empresa que trabalha sob medida vai precisar de todos os dados da sua moto, do seu motor, do seu uso, para que as peças possam ser feitas de acordo com a sua preparação, com o seu perfil, com o seu uso. Porque hoje nós temos diversos tipos de perfil, pessoas que querem racha, pessoas que querem dia a dia, pessoas que querem velocidade de cruzeiro, pessoas que querem viajar 1000 km numa semana com a moto. Então isso tudo torna o trabalho um pouco mais complexo, mais detalhado, tá? E mais demorado, porém de maneira como se fosse normal. Nós estamos aqui trabalhando sempre para tentar transmitir toda essa qualidade para os nossos clientes. Lembrando a todos que nossa empresa é muito transparente, trabalhamos sempre, né, em comunhão ali com o nosso cliente, coletando dados. Temos o nosso grupo de clientes que, após as vendas, aí esse cliente é adicionado nesse grupo, onde nós já formamos praticamente uma família, e a nossa empresa é baseada em produtos sob medida, feitos especialmente para você e para sua moto, beleza? O nosso contato sempre é através do WhatsApp. Para quem quiser acompanhar nosso trabalho lá no Instagram, é só acessar @franzoli_racing_oficial. Lá tem todos os nossos trabalhos, nossas peças, dá para vocês acompanhar um pouquinho do nosso produto. Postamos os feedbacks dos nossos clientes, que isso que é muito fundamental, né? Onde traz os retornos do que a gente faz, tá? E também postamos um pouco do nosso dia a dia, algumas vendas que estão sendo feitas. Estamos também agora fazendo todo mês, né, uma rifa de comando, que é um valor de apenas R$350. Então, os números custam 25 centavos. Isso não é para lucro, é apenas para poder favorecer as pessoas que querem comprar um comando e não tem todo o dinheiro. Lembrando que a gente entrega o produto já sob medida, de acordo com a sua moto, e ainda com frete pago pela nossa empresa, tá bom? Então, chama no nosso Instagram, segue nós lá, acompanha o nosso trabalho. Se tiver dúvida na negociação de algum produto, chama no WhatsApp. Nós temos a Suelen, que é a dona da Franzoli Racing, que atende lá no WhatsApp, que tem um amplo conhecimento para estar resolvendo para vocês aí, tanto no pós-venda quanto à venda, esclarecendo algumas dúvidas, tá bom? E quanto ao nosso trabalho, sem muitas delongas, o pessoal já conhece, já sabe, é só confiar nas nossas mãos, entregar nas nossas mãos, que a gente vai fazer sempre o melhor por vocês, beleza?
Fiquem todos com Deus aí, até o próximo vídeo. Play me like a bass guitar.